Orar agora pelo pastor Osmar, vai trazer também a palavra essa tarde. Louvado seja Deus. Estenda suas mãos para cá, Senhor, meu Deus, meu Pai, pastor e ministro de nossas almas, arquiteto do céu, da terra e da natureza humana, Deus que abre, ninguém feche, feche, ninguém abre. Preprecau em ti que me forgue, né? Andava tu comidiaste que me for. Pai, eu te apresento agora o teu filho, o teu servo, a qual vai transmitir a palavra. Meu Deus, usa ele como canal, como profeta, como vaso, como instrumento, como boca tua na terra, Deus. Em nome do teu filho Jesus. Amém. Amém. Aguenta só um instantinho. Louvado seja Deus. Dará basura, menina e fora e répia. Amado, eu contemplei antigo e que fora e menina da rápia. Na proporção que eu passei para cá, eu contemplei agora, nesse exato momento, o Senhor. O anjo descia com a bandeja, e sobre a bandeja eu contemplei um cálice. Interessante que não tinha água, não tinha vinho um cálice, mas tinha um anel muito bonito. E eu contemplava o Senhor pegando aquele anel daquele cálice, pegava aquele anel daquele cálice e colocava no teu dedo. A pré-mentira elas têm que performar. Se a Anápia, Anápias, tu como Anápia, a mim me quer performar. Anápia, sim, me quer preparar, mas sim, me Anápia. E Deus diz para ti: olha, não temas que eu sou contigo. Não te assombre que eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Lamaia, suri, me Anápia. E o Senhor diz para ti que ele tem se agradado de ti. E ele te trouxe nessa tarde para te entregar a tua vitória. Lá me promes, Júlio, me que for que é mistake, para mim me que é Júlio, me que for que é mistake, pro, eu devo me dar a Castilha, e ele coloca um canto novo nos teus lábios de vitória, diz o teu Deus. Bata a palma bem forte para Jesus, aleluia! Pastor Osmar Fogo, louvado seja Deus, aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eu saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom é estarmos neste lugar, amados. Bom é estarmos adorando, bom é estarmos louvando, bom é estarmos exaltando o nome do Senhor. Eu gostaria que a igreja, desde já, abrisse sua Bíblia, você que está com ela em mãos, sem perda de tempo, amados, no livro de Josué, no capítulo 5, a partir do versículo 13, em o nome de Jesus. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 13. Aleluia, Jesus. Eu te dou graças. Louvado seja o Senhor, que é digno de toda honra, é digno de toda glória, é digno de todo louvor, de toda adoração e exaltação. Quem encontrou diz amém. Gostaria que você pudesse ficar de pé mais uma vez, em o nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Josué 5:13. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Vamos ler então o que diz a palavra do Senhor. Encontrando-se Josué em Jericó, levantou os olhos e viu um homem que se achava diante dele com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: Não, mas sou chefe do exército do Senhor e acabo de chegar. Josué prostrou-se com o rosto em terra, adorou e disse-lhe: Que tem a dizer o meu senhor a seu servo? O chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim fez Josué. Agora eu gostaria que você abrisse comigo no livro do profeta Daniel. Aleluia.
Louvado seja o Senhor. No capítulo 3, no versículo 24, em nome de Jesus, do livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 24. Louvado seja o Senhor. E assim está escrito: então o rei Nabucodonosor ficou perturbado e levantou-se às pressas, e tomando a palavra perguntou a seus conselheiros: não foram 3 os homens que atiramos ao meio do fogo, amarrados? Em resposta disseram ao rei: certamente, ó rei. E ele prosseguiu: mas estou vendo 4 homens sem amarras, os quais passeiam no meio do fogo sem sofrerem dano algum. E o quarto deles tem o aspecto de um filho dos deuses. Oremos. Deus santo, Deus eterno, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, de adoração e de exaltação, em o nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, desde já em concordância com a oração do teu servo, eleva a minha pequena e fraca voz em oração diante de ti, ó Deus, para te pedir pela tua infinita graça e misericórdia. Senhor, vem falar conosco aos nossos corações, como já fora orado nesta tarde. Senhor, não aquilo que queremos, mas aquilo que necessitamos ouvir da tua parte. Senhor, que esta palavra seja assim, como espada de 2 gumes, ou mais penetrante que espada de 2 gumes, a qual penetra no coração, cortando juntas e medulas, indo até o mais íntimo da alma, Senhor, até a divisa da alma e do espírito, discernindo assim até os pensamentos, e que ela não volte vazia, antes produzir o fruto devido para a qual está sendo enviada. Senhor, importa hoje que eu diminua, para que tu cresça, porque temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder, da glória seja tua e não nossa, meu Deus, pela tua misericórdia. Assim te oramos por fé, agradecemos, crendo na vitória em nome de Jesus. E você que crê diz amém, dá um glória ao nome do Senhor e aplaude a Ele, porque Ele é digno de glória, de honra, de louvor e de adoração. Podem tomar assento, amados, em o nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amados, quem conhece a história de Israel conhece este fato bíblico que se encontra no livro do profeta Josué. Aleluia. Mas eu vou narrar um pouquinho aqui da história. Louvado seja o Senhor. A Bíblia declara, amados, que Moisés ungido por Deus, tirou Israel da terra do Egito. Sendo assim, o precursor de uma grande história, de um grande movimento. Louvado seja o Senhor. A Bíblia declara que por meio do mar o Senhor os fez passar e os levou para o deserto. Mas diante, amados, dos acontecimentos, diante dos fatos, Israel passo a passo vai murmurando na face de Deus. Israel passo a passo vai se esquecendo daquele que com um forte braço estendido, como está escrito na palavra do Senhor, os tirou da terra do Egito. Israel vai esquecendo daquele Deus, aleluia, que outrora saqueara a terra do Egito e entregara o despojo nas suas mãos. Israel vai esquecendo daquele Deus que outrora, por mão de Moisés, aleluia, quando estende as mãos com o cajado, tocando nas águas, abre o mar vermelho e faz eles passarem a pés enxutos. Israel vai esquecendo daquele Deus que, além de fazer eles passarem a pés enxutos, também faz com que o exército de Faraó, aleluia, seus carros e os seus cavaleiros sejam afogados no mar vermelho. Israel vai se esquecendo daquele Deus, aleluia, que fez a água amarga se tornar doce. Israel se esquece do Deus que enviara o maná do céu para os alimentar. Israel esquece, aleluia, do Deus que fez a água brotar da rocha, pastor Davi. Israel esquece daquele que é Senhor, daquele que é Deus por excelência. E a Bíblia declara que uma certa feita, louvado seja o Senhor, Moisés, diante da murmuração de Israel, Moisés, diante,
aleluia, do falar contra de Israel. A Bíblia declara que ao invés de Moisés tocar na rocha, como Deus havia mandado, para que a água brotasse, aleluia, da rocha, Moisés pega o seu cajado, e com ímpeto e com força, e com ira, até mesmo no seu coração, ele dá contra aquela rocha. E a Bíblia declara que Deus disse para Moisés: olha, Moisés, porque não tocaste na rocha, mas sim bateste nela, tu não entrarás na terra de Canaã. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia declara, resumindo a história, que Deus leva Moisés ao cume do monte, e de lá Moisés contempla toda a terra de Jericó, todas as planícies, e lá Deus o toma para si. Não obstante, lá embaixo, pastor Davi, no arraial de Israel, Deus suscita um homem, Deus suscita um valente, Deus suscita um guerreiro. Este homem era chamado Josué. Louvado seja o Senhor. E como nós ouvimos aqui, aleluia, Deus diz para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, aleluia, porque eu te esforço, eu te ajudo, eu estou contigo, Josué. E a Bíblia declara que Deus pega, aleluia, Deus pega Josué, e Josué toma a frente de Israel, e através das mãos de Josué, as muralhas de Jericó, elas vêm abaixo, e Josué e Israel saqueiam Jericó, e adentram sim, através de Jordão, a terra de Jericó. Aí eu trago um pouquinho para a igreja. Aleluia. Outrora estávamos no mundo, outrora estávamos lá fora, esquecidos como ovelhas desgarradas, como diz no livro do profeta Isaías, capítulo 53, ovelhas desgarradas que não tem pastor, sem saber para onde ir, sem direção, sem saber o que fazer. Estávamos nas garras de Satanás, aleluia, oprimidos e destruídos, envergonhados e vituperados. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia declara, amados, que Jesus Cristo, ele se fez pastor para nós, ele se mostrou guia, ele se mostrou solução, ele se mostrou saída, ele deu a mim, a você, nova perspectiva, aleluia. Ou seja, a luz, ela veio arraiar no fim do túnel. Deus levantou mais uma vez o libertador, como tinha libertado a Moisés da terra do Egito. Aqui neste mundão de nosso Deus, aleluia, Deus levanta Jesus Cristo, e a Bíblia declara que existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se servo, tão obediente a ponto de morrer na cruz. Fomos tirados, comprados, resgatados, aleluia, ao preço que fora pago. Mas também não, aleluia, contrário às ações de Israel. Entramos no gozo da presença do Senhor, de estar na presença de Deus, de estar fazendo a vontade de Deus. Aleluia. E vamos muitas vezes como Josué, nos acomodando, ficando muito à vontade, como estava sendo ministrado aqui. Se você ler o versículo 13 comigo, do capítulo 5, diz: encontrando-se Josué em Jericó. A Bíblia não declara o que Josué estava fazendo, mas Josué já tinha tomado a cidade, já tinha saqueado, já era seu, aleluia, achava que estava tudo muito bem, e Josué estava lá muito displicente. A Bíblia não declara que ele estava assim, mas posso conjecturar eu. A terra já estava possuída, aquilo que era o maior impedimento já tinha sido vencido. Sabe, crente amado, quando ele sai, quando ele entra na presença de Deus, ele sai do Egito, é aquele crente fervoroso, é aquele crente de oração, é aquele crente de jejum, é aquele crente de consagração, é aquele crente de monte, é aquele crente que vive com a boca no pó, é aquele crente que vive na presença de Deus, é aquele crente que não quer deixar o Senhor. Aonde ele vai, falando de Jesus Cristo, aonde ele vai é bênção, aonde ele vai é poder, aonde ele vai tem unção, tem virtude, porque é usado, porque dá lugar, porque tem virtude a presença do Senhor. Mas depois de alcançar inúmeras vitórias, depois de Deus mostrar que é com ele, o crente ele começa a ficar relaxado, o crente ele começa a ficar displicente. Pastor, mas o que tem a ver a história de Josué com Nabucodonosor? A Bíblia declara, mas que Nabucodonosor foi levantado por Deus, assim como Josué. Os homens que nós vemos Nabucodonosor lançar na fornalha eram homens, aleluia, escolhidos a dedo por Nabucodonosor. Porque foi o
o próprio rei que mandou escolher. Aleluia. Foi o próprio rei que mandou escolher. Nós temos tempo, amém, pastor? Aleluia. E em um certo tempo, Nabucodonosor parece que esqueceu daquilo que ele tinha feito, ou de quem era o seu líder. E a Bíblia declara, amados, que Nabucodonosor manda levantar uma estátua. Nabucodonosor começa a ficar displicente com o reino. Aleluia. Nabucodonosor começa a ficar relaxado. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E Nabucodonosor começa a querer glória, querer honra, querer louvor. E nós vemos Nabucodonosor fazendo, aleluia, coisas que desagradavam ao Senhor. Quantas vezes, amados, homens de Deus, mulheres de Deus, levantados por Deus, começam em seu ego a se orgulhar, a se exaltar, a se vangloriar, achar que podem algo, achar que são algo, acharem que fazem algo, amados. Louvado seja o Senhor. E eles começam, pastor Davi, a levantar autoimagem. Eles começam a trazer para si a glória que é de Deus, a glória que é do Senhor. Eles despocam de Deus, eles desvirtuam de Deus, eles tiram a visão do Senhor e trazem a visão para si, como Nabucodonosor ele estava fazendo, amados. São homens que começam a relaxar, são homens que começam, aleluia, a ficarem displicentes na presença do Senhor e querem glória para si e começam a fazer coisas erradas na presença de Deus. E não é difícil, amados. Nós vemos o pastor ministrando aqui agora há pouco exatamente isso. Quantos nós temos visto como Nabucodonosor? E por causa de Nabucodonosor, agora 3 homens de Deus estavam prestes a serem fumegados numa fornalha. Mas eu quero voltar aqui de novo para Josué. Louvado seja o Senhor. Mas acontece, pastor, que um dia o crente lá muito relaxado, lá à vontade, Josué passeando pelas campinas do Jordão. Aramanda. Ai, Jesus, vem cá. Passeando pelas campinas do Jordão. Estou conjecturando, amados. Estou colocando meu ponto de vista. A Bíblia declara que Josué levantou os olhos e ele contemplou algo. Aleluia. Que de momento a Bíblia declara que ele não entendeu o que era. A Bíblia diz que ele viu um homem, ou a aparência de um homem. Eu não sei se Josué, aleluia, ele viu um ser vestido de branco ou algo do tipo, mas a Bíblia diz que era a aparência de um homem. Sabe por quê, amados? Porque quando Deus tem negócio na vida do crente, Deus o visita. Eu me lembro que Jonas era para ir para Nínive, mas Jonas queria ir para Tarsis. Louvado seja o Senhor. Mas Tarsis não é Nínive, Tarsis é Tarsis. E a Bíblia declara que Jonas pega um barco e entra em alto mar. E a Bíblia diz que o homem era tão negligente que ele foi dormir lá na proa do barco. Enquanto alguns remavam, enquanto alguns estavam preocupados se vinha uma onda, uma tempestade ou alguma coisa do tipo, Jonas estava dormindo, descansando. Eu quero saber de ir pregar em Nínive, eu quero saber de fazer obra de Deus. A vida já está boa demais do jeito que está, com as complicações do dia a dia, com o meu labutar de cada hora, está bom da maneira que está, e eu quero descansar um pouco até chegar em Tarsis. Mas quem disse que quando Deus tem propósito na vida do homem, Deus deixa o homem descansar enquanto o propósito não se cumpre?
A Bíblia diz que levantou-se uma tempestade no mar, e o barco estava quase indo a pique, e aqueles homens, aleluia, não sabendo o que se dava, aleluia, a Bíblia declara que eles começaram a lançar sorte, e lançavam sorte, e a sorte não caía sobre nenhum, e lembraram-se que Jonas estava deitado lá na proa do barco, e lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, porque quando Deus tem propósito, Deus vai visitar. Se Deus tem propósito na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu pastor, no teu filho, na tua filha, no teu esposo, na tua esposa, Ele vai lá. Ele vai lá. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia diz que a sorte caiu sobre Jonas, e acordaram Jonas para perguntar o que sucedia. E Jonas assim: aleluia, a culpa é minha, porque Deus me mandou ir para Nínive, e eu quero ir para Tarsis. Me joguem no mar. Ai, irmãos. Agora vem algo aqui, amados. Nem que tu tenha que passar 3 dias no vento da baleia, tu vai ter que voltar para fazer o que o Senhor quer. Nem que Ele tenha que te quebrar, Ele tenha que te amassar, Ele tenha que te fazer de novo. Vai, Jeremias, a casa do oleiro. Amando baço bibi comanai. Vai lá. Nem que tu tenha que passar 3 dias, filho. Jonas disse que tinha estado no inferno. Eu acho que Jonas exagerou um pouco, porque ele não sabe nem o que é inferno. Passou, foi longe. Aleluia. Mas a Bíblia diz aqui que Josué encontrava-se em Jericó, levantou os olhos e viu um homem que se achava diante dele com uma espada desembainhada na mão. Ele viu. Quando eu vejo esse negócio de espada desembanhada na mão, Jesus, eu me prendo. Um dia, Davi pecou contra Deus, só porque contou o povo de Israel. E a Bíblia declara que Davi levantou os olhos para o céu, e ele viu um anjo com uma espada apontada para Israel. Ia haver morte, ia haver matança, ia haver destruição. Sabe por quê, meu amado? Deus tinha propósito na vida de Davi. E quando Deus tem propósito na vida do homem, Ele não mede consequências para cumprir o seu propósito. E a Bíblia declara, amados, que quando Davi ele viu um anjo apontando a espada para Israel, Davi às pressas correu, aleluia, arrumou um altar, erigiu um altar, levantou um altar, ele começou a sacrificar a Deus, ele começou a se humilhar, ele começou a pedir perdão. Aí é que eu me lembro de Jonas de novo, porque enquanto Jonas estava lá no ventre, ele estava em oração, ele estava em humilhação, ele estava em choro, ele mata em crente, que diz assim: não me deixa aí, Senhor, aleluia, para a tribulação, para a prova, mas é na prova, aleluia, que o crente se mostra crente, é na prova que você mostra o teu valor. É quando você vê uma espada apontada, é quando você vê, aleluia, uma espada desembanhada, é quando você está lá dizendo: Senhor, estou no inferno, e você abre a tua boca e diz: Deus vem em meu favor. Tem que subir onde ai que andarava subiando aramanai para andar chorando a subicanda. Não teve crente que está na prova, porque a prova é do Senhor, ela vai passar. Aleluia. Se tu está displicente, filho, vou profetizar sobre a tua vida. Está subiando, está parado, faz quanto tempo, hein? 1 mês, uma semana, 2, 1 ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos. Ei, qual o propósito? Para o qual Deus te levantou? Qual foi? Para qual área? Foi para louvar? Foi para evangelizar? Foi para ir para o presídio? Foi para ir para as delegacias? Foi para os hospitais? Foi para pregar para os moribundos, para os doentes, para os paralíticos, para os cegos, para os leprosos, para os
Meu Jesus, vem cá, Jesus. Xeredi flaia sereco vasnévia. E a Bíblia declara, amados, Josué aproximou-se daquele homem. Sabe aquele crente que além de esquecer o que Deus faz na vida dele, ele esquece dos negócios de Deus, de como é. Às vezes passa tanto tempo que ele não sabe mais como é. Quando ele vê, ele fica abismado, assustado, dizendo: que negócio é esse? Amado Jesus. Josué olha para o homem e diz assim: ei, tu é dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué não via mais não. Josué, a última vez que ele tinha visto foi lá, quando o povo gritou e as muralhas de Jericó caíram. Foi a última vez, foi lá, pastor Davi. O homem estava enferrujado, não reconhecia mais os mistérios de Deus, não sabia mais o que era homem e o que era anjo. Sabe aquele crente que a igreja está pegando fogo e, como diz Marco Feliciano, ele parece um iceberg vivo? Que ele fica com aquele olhão assim, olhando para todo lado, dizendo: meu Deus, esse povo está endoidando, faz um mês que eu não venho nessa igreja, faz um ano, aleluia, que eu não amo uma igreja assim, que eu não vou num negócio assim, o que é que está acontecendo por aqui? Meu Deus, eu não lembro mais. Era assim que Josué estava. E eu vejo lá em Daniel, Nabucodonosor, do mesmo jeito. Ele jogou 3 homens de Deus dentro da fornalha, e ele olha de boca aberta dizendo assim: o que é que está acontecendo aqui? Subiando. Pastor, não, mas eu nunca vi isso. Eu não conheço esse negócio. Eu me lembro de Maria agora. Maria estava na casa dela, lá fazendo as coisinhas dela, meu amado. E a Bíblia declara que apareceu Gabriel e disse assim: salve, agraciada. Judeu diz um negócio desse. Judeu diz assim: Shalom Adonai. Aí Maria, assustada, tremendo, aleluia, e tremendo, que a Bíblia declara que Maria ficou pasma. Louvado seja o Senhor. O anjo tem que consolar e dizer: calma, filhinha, calma, porque o negócio é de Jeová, porque o negócio é do céu, porque o negócio é de Deus. Aí eu vejo aqui o anjo olhando para ele dizendo assim: não, para aí, Josué. Eu creio, amado, que Josué andava displicente na guerra, né? Ele sabia onde estava. A Bíblia diz que quando os homens de Deus foram espiar a terra, Josué estava entre eles, e Caleb também. E a Bíblia declara que quando os homens voltaram dizendo que eram descendentes de Anaquins, ou seja, eram um gigante que morava lá por Jericó, sabe? Eram homens, como a Bíblia diz, a terra devorava os seus moradores. Josué não andava sem espada na mão. Quando Josué viu o anjo, ele aqui sacar a espada aqui e partir para a briga. Amado, o judeu é bem valente, sabe? Eu me lembro que quando Jacó se agarrou com o anjo, aleluia, lá no Val de Jaboque, a Bíblia diz que ele lutou a noite todinha. O anjo dizia: me salta, ele não salta, tu só vai para me abençoar. E ele dizia: deixa eu ir. E Jacó dizia: tu não vai. Aleluia, o anjo toca na juntura da coxa. Aleluia, Jacó estava mancando, mas ele não largava o anjo, meu amado. Péssimo povo abusado é crente. Creio, meu Deus, aleluia. Aí Josué aqui sacaiou, conjecturou assim. O anjo disse: não, sou só o príncipe do exército do Senhor. Aleluia, Deus. Aramandegasubia. Sabe teu filho lá? Aramandegasubia, Aramanai. É o próprio Deus que vai lá visitar. É que a Subianda Aramanai. Não é o inimigo não, talvez ele tenha um susto lá quando o Senhor chegar. Eita, Deus, eu creio. Seu plano está indo não, Jesus, mas eu sei que está indo. Ele pode querer pular de lá, aleluia, meu
assustado, não, que negócio é esse? É dos nossos inimigos. Mas Deus vai lá para dizer: eu vim porque houve quem clamasse, eu vim porque é o Senhor que me enviou. Aí Nabucodonosor estava lá olhando para ele na fornalha. Irmão, a fornalha tinha sido aquecida 7 vezes mais, ou seja, se do jeito que estava, dava para queimar o sujeito 7 vezes mais. A Bíblia diz que quando os homens pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego e jogaram dentro da fornalha, filho, os que estavam fora, a chama lambeu e matou. Agora tinha 3 homens lá dentro. Tinha que mais lá. Tinha que mais lá. Lá em Hebreus está escrito que quando Deus mandou sacrificar Isaac, filho, escuta só. A Bíblia diz que Abraão, ele cria que até das cinzas Deus ressuscitaria Isaac. Olha, você pode ser só o carro, você pode ser só o pó, você pode ser só o barro, mas o meu Deus, ele ainda é o oleiro. O meu Deus, ele ainda é o oleiro. Eu te digo mais: o meu Deus, ele ainda está com as mãos no barro, viu? O meu Deus ainda faz vaso de honra. O meu Deus ainda faz diferença. O meu Deus ainda pega o coxo e faz ele andar. O meu Deus ainda faz o morto ressuscitar. Ele não mudou, filho. Ele não mudou e ele não mudará. A Bíblia declara que nele não há nem sombra de variação. O meu Deus ainda está com a mão no barro. O meu Deus ainda está moldando o vaso. O meu Deus ainda está quebrando para fazer de novo. O meu Deus ainda visita lá. O meu Deus ainda visita a casa. O meu Deus ainda visita a família. O meu Deus ainda restaura o casamento. O meu Deus ainda faz a diferença na terra. Subicomandai, é subiandarabandai, é subiandaraba, subicomandai, bicandarabandai, assim tem Deus visitando casa hoje. Aleluia! É andariandaramandei, subiandarabandai. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Arabandei, subicomandai. Gerai bekovana. Resnai de fraia, canto e de fraia. Tem corações aflitos aqui nesta tarde, filho, pensando naquilo que deixou em casa. Andar, subicoma, subianda. Tu está aqui, mas teu coração está lá, pensando lá e dizendo: Senhor, como é que está? A subiandaramandai. Rei minei que xerme. A subiandai que andava Fraia semi que rouba. Olha, filha, não sou eu, Senhor, quem faz. Não sou eu, Senhor, que opero, porque tu te preocupa. Dá que a subiandaramandai. Descansa teu coração, minha amada. Descansa o teu coração, dela que a subiandaramandai. É subianda, subicanta, subianda. Tem bálsamo descendo neste lugar. Tem bálsamo sendo derramado. Aleluia, tem unção sendo derramada. Aleluia! Jesus, vem cá, meu Deus. Ele que assumiu, assumindo, talvez você tenha dito assim: Senhor, eu vou ali, eu não vou ouvir a tua voz. Hoje o Senhor quer falar contigo. Hoje o Senhor vai falar contigo. Eu vou te dizer mais, viu? Meu Deus. Aleluia! Deus não vai mandar homem para falar com você, não. Abate a sua. Deus vai até você.
em confirmação, a sua presença vai até você. De maneira que você ainda não sentiu, que você ainda não viu, você vai contemplar. Deus, Jesus, te responsabiliza, Deus. Toma frente, Jesus, toma frente, toma frente, toma frente. E você vai marchar dela, maldai, porque Deus já te toma pela mão, Deus já te ergue, Deus já te levanta. Suyandaramanai. Marcha, marcha, marcha na presença do Senhor. Porque o anjo do Senhor já está na tua frente, porque o anjo do Senhor já foi enviado, porque o exército de Jeová já foi dispensado para guerrear, para batalhar, para pelejar com você nesta tarde. Não tem inferno, não tem macumba, não tem erro grande, não tem bruxaria, não tem. Jeová, 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 fica de pé, igreja, fica de pé, igreja, fica de pé, igreja, fica de pé, porque o quarto homem, ele passeia na fornalha, porque o exército do Senhor, o general do exército do Senhor, ele passeia nesse lugar. Você possa na tua vitória, porque o Senhor já foi liberada. Guerreira, filho, enquanto você guerreia, Deus dá vitória. Enquanto você guerreia, Deus dá vitória. Enquanto você guerreia, Deus entrega a vitória. Deus derruba a muralha. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem um som, pastor Davi, tem um som sendo liberada. Tem um som sendo liberada da cacharada da açúcar. É pra quem crê, é pra quem crê, é pra quem crê. É pra quem crê. É pra açúcar, a irmã de óculos de branco lá atrás. Vem aqui, irmã, vem aqui. Vem aqui. Arabassuiana, arabadai. Achou de cantar arabassuiana, arabadai. Achou de cantar arabadai. Levanta a mão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O inferno tem vindo contra a tua vida, minha irmã. O diabo tem se levantado para te destruir. Para te destruir, destruir tua casa e tua família. Mas o Senhor se levanta para guerrear por você nesta tarde. Meu Deus, eu quero interceder pela tua vida, meu irmão. Meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, vai desfazer o teu trabalho. Toda arma forjada, toda obra feita contra ela, contra a casa dela, contra a família dela, meu Deus, toda ação do inferno, toda ação do maligno, meu Deus, põe o teu anjo agora, Senhor, naquela casa, no meio daquela família, todo mal, Senhor, for lançado contra a vida dela, eu decreto em nome de Jesus, que é desmanchado, que é desfeito, que é derrotado, que é quebrado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo a unção liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu profetizo nova vida, eu profetizo renovação, restauração de vida espiritual, em nome de Jesus. E a graça do Senhor te basta, minha amada. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. De pé, igreja, a gente vai concluir. De pé. Louvado seja o Senhor. Josué prostrou-se com o rosto em terra, adorou e disse: que tenha a dizer o meu Senhor a seu servo. O chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. A obra que tu vai fazer, filho, porque Deus vai levantar homens deste lugar e mulheres deste lugar. Olha cá, igreja. Você não veio para cá só para receber uma profecia e uma visão. Você veio para receber mais que isso. Você veio porque Deus tem ministério para te entregar esta tarde. É desse jeito, Descalça as sandálias, filho. Completa a obra. Josué colocou a boca no pó, prostrado de joelho na presença do Senhor. Nabucodonosor ouviu e teve que se humilhar e reconhecer que só o Senhor é Deus. O milagre começa a acontecer hoje, meu amado. Sei lá atrás. O milagre começa a acontecer hoje, se você reconhecer que só o Senhor é Deus na tua vida. Quando Josué reconheceu, Deus falou com Josué. Quando Nabucodonosor reconheceu, o reinado de Nabucodonosor foi confirmado. Quando você, mulher de Deus, reconhecer Deus no teu ministério e o ministério que Ele tem te dado, é hora de Deus começar a agir. É hora que Deus começa a trabalhar. Deus tem algo muito forte. Você pode sentir, aleluia, aleluia. Você pode sentir Deus já fazendo diferença. Meu Deus, tem muitas vidas voltadas, amado. Deus começa a suscitar valentes, Deus começa a suscitar guerreiros, Deus começa a suscitar guerreiras, Deus começa a suscitar homens de Deus, Deus começa a suscitar mulheres de Deus. E o primeiro ministério que tu vai iniciar dentro da tua casa é levantando as mãos no teu lar, é levantando as mãos para a tua família, é intercedendo pelos teus, para Deus dar vitória. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, o cativeiro de Jó enquanto ele chorava pelos seus amigos. E Deus deu a Jó tudo em dobro quanto antes tinha. Comece a orar pelos teus perseguidores, filho. Comece. Aqueles que tentaram puxar o teu tapete, te empurraram para trás e que quiseram te derrubar. Glória a Deus! Veja o teu inimigo caiu por terra. Veja! Glória a Deus! Meu Deus, tem uma funda sendo desfeita neste lugar. Subir
Quando você orar pelos teus inimigos amados. A situação começa a se inverter. A situação começa a mudar. A situação começa a ser transformada. Aleluia. O impossível já começa a acontecer. O impossível já começa a acontecer. O impossível já começa a acontecer. Meu Deus, 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 o céu está aberto sobre esta igreja, o céu está aberto esta tarde, o céu está aberto esta tarde, nós descendo e subindo, tem que trazer e entregue. Aleluia! Meu Deus, desce mais, desce mais, desce mais, desce mais, desce mais, desce mais, toma essa agremiação e bota o trono da glória do teu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, Jesus, ah, Jesus, ah, Jesus, ah, Jesus. É Deus, meu Deus, é o Senhor nessa terra, é o Senhor nessa terra, é o Senhor nessa terra, é o Senhor a fazer, é o Senhor a operar, é o Senhor a mover, é o Senhor a trabalhar, é o Senhor a curar. Veja, veja o calor subindo, veja o milagre acontecendo. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão para receber, recebe vida, recebe vida, recebe cura, recebe unção, recebe renovação e restauração. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Jesus, Jesus de glória, Jesus de glória, Jesus de glória. Oh, o Espírito de Deus! Tem coisa maior para acontecer, tem coisa maior para acontecer, tem coisa maior para acontecer. Que assume a vai baixar, tem crente que ainda vai baixar, tem crente que ainda vai bailar, que ainda vai dançar na presença do Senhor. Tem crente que está chorando hoje, tem crente que está chorando hoje, mas prepara para dançar como Davi dançou, te prepara para cantar uma vitória, te prepara para dizer que só o Senhor é Deus. Eita, a chuva é subir a andaramanai. General, aleluia, meu Deus. Deus do impossível está aqui. O Deus de Jacó. Defende o seu povo. Deixa Deus te usar na terra. Deixa o Senhor fazer. Deixa Ele passear com você dentro da fornalha. Deixa Ele te guiar para a vitória. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, tu não sabe que direção tomar, tu não sabe. Levanta a tua mão que o Senhor vai te tomar e vai te guiar. Ele vai te conduzir. Eu vejo o caminho sendo aberto à tua frente. Eu vejo o caminho sendo aberto à tua frente. Eu vejo o caminho sendo alargado para tu passar. Estão tentando te encurralar, Deus abre a porta hoje, Deus abre a porta hoje para tu sair, Deus abre a porta para tu sair hoje, Deus abre a porta, crente.
Tem renovo descendo aqui, tem renovo descendo aqui. Você não fala em línguas, você não fala em línguas. Recebe poder para falar em ministério com o teu Deus. Meu Deus, tem batismo descendo, tem batismo com o Espírito Santo, tem poder de Deus sendo enviado aqui, Deus Jesus. Que negócio é esse, Jesus? Que negócio é esse, pastor Davi?